Oi, gente, vamos continuar aí da onde a gente parou, da nossa aula ali sobre espaços territoriais especialmente protegidos? Então, agora a gente vai para o quarto tipo, né, que são as unidades de conservação. Elas estão previstas aí na Lei 9.985, minha caneta não saía, de 2000, que aprovou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que também vocês vão encontrar aí na doutrina como SNUC ali, né? Então, falou SNUC, vocês vão lembrar de Sistema Nacional, e o resto ali é fácil, né? Unidades de conservação, aqui ó. E também pelo Decreto 4.340 de 2002. E o que são, então, as unidades de conservação? Então, né, espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos sob regime especial da administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. E a gente então tem aqui ó, em vermelho, quando eu coloco, né, uma chamadinha para vocês anotarem no caderno. Pode incluir o subsolo e o espaço aéreo também. Então, as unidades de conservação, elas são criadas por ato do poder público e extintas ou reduzidas por lei. E isso está previsto aí no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição. Então, as unidades aí, né, de conservação, ela pode ser de área pública e de área privada. Quando acontecer de ser numa área privada, tem que haver aí a desapropriação da área. Também é possível desapropriar uma área pública. Olha aqui, ó, tá em vermelho, anota no caderno. Pode acontecer desapropriação de área pública. Caso uma entidade política, o que é uma entidade política, gente? É a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios de maior abrangência territorial resolva criar uma unidade aí de conservação em outra área. Então, se eu tenho uma área, uma unidade de conservação no município e quiser o estado criar outra área de preservação, de unidade de conservação, perdão, pode acontecer aí a desapropriação pública, tá? Então, desapropriação pode ser de área pública e de área privada. Se for de área pública, uma entidade política superior a outra que vai fazer aí a desapropriação. E como que ocorre a criação, então, da unidade de conservação? Ela é precedida de estudos técnicos e de consulta pública. Se não houver consulta pública, pode ocorrer a invalidade do ato da criação, tá? E o SNUC aqui, ó, que eu falei para vocês, o que é mesmo? Sistema Nacional das Unidades de Conservação. Vai ser um conjunto de unidades de conservação federais, distritais, estaduais e municipais, com o objetivo de manter a diversidade biológica por meio da preservação e restauração da diversidade de ecossistemas naturais e da proteção das espécies ameaçadas de extinção. São 12 unidades de conservação e elas são divididas em 2 grupos. Eu quero que vocês lembrem o seguinte: não precisa decorar tudo para a prova da OAB, mas eu quero que vocês entendam que quando falar de unidade de conservação, vai aumentar os nomes que podem cair para vocês e vocês precisam saber que existem 2 grupos, ok? Então, o primeiro grupo vai chamar Unidades de Proteção Integral. O próprio nome diz, gente, integral, vai proteger elas por completo. E o objetivo é a preservação da natureza, ok? O segundo grupo vai tratar de unidades de uso sustentável, que o próprio nome diz, vai poder ter ali uma atividade sobre aquelas áreas, mas de modo sustentável, que o desenvolvimento não atinja a preservação aí
do espaço ecológico. Então, qual que é o objetivo da unidade de uso sustentável? A exploração de modo a garantir a perenidade dos recursos renováveis, mantendo a biodiversidade, os demais atributos ecológicos de forma justa e economicamente viável. Então, vamos falar aqui só para vocês entenderem quais são, não precisa decorar todas, mas se cair na prova, você já vai ter escutado falar, já vai ser familiar para você, ok? São 12 áreas, né, de unidade aí, de conservação, e as 12 são divididas em 2 grupos, ok? Grupo de unidade de proteção integral e unidade de uso sustentável. Vamos então para as unidades de proteção integral. A proteção integral vai tratar aqui então, ó, eu fiz quadrinhos para vocês entenderem. São 5 áreas, tá? Então, a estação ecológica, qual que vai ser o objetivo? Preservação e pesquisas científicas, né, nesse espaço. E o domínio de uma estação ecológica vai ser público. A reserva biológica, qual que é o objetivo dela? Preservação, assim como a primeira, né, sem a interferência humana direta, apenas medidas de recuperação dos ecossistemas necessários. Então, vai ter proteção total. Se tiver alguma interação humana, vai ser para recompor, para recuperar o ecossistema que já está ali. E o domínio também é público. Mais umas unidades ali de proteção integral. Parque Nacional. Parque Nacional vai ser de domínio público e o objetivo vai ser preservação, desenvolvimento de pesquisa científica, atividades de educação e interpretação ambiental, o contato com a natureza e o turismo. Ó, então vejam aqui ó, a diferença, por exemplo, da reserva biológica para o Parque Nacional é que no Parque Nacional as pessoas podem desfrutar daquele espaço sem destruí-lo. E na reserva biológica não pode ter interação humana, nem que seja para se divertir, ali para o turismo, por exemplo, só para recuperar o ecossistema. Opa, pulei um. E o monumento natural vai ser a preservação, então, dos sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica. E aí vai ser de domínio público ou de domínio privado. As unidades de proteção integral também aqui, ó, a última de todas. E aí a gente passa para a unidade de uso sustentável. O refúgio da vida silvestre. Qual que é o objetivo? Proteger ambientes que asseguram a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória. Então vai proteger, por exemplo, ali da fauna, né, os animais que moram ali ou que passam por ali, da fauna residente ou migratória. E o domínio também pode ser público ou privado, ok? Então, para o vídeo, anota, faz essa tabelinha aí no seu caderno, que tá bem explicativa, e aí fica mais fácil para você revisar depois. Então vamos ali para o nosso segundo grupo, as unidades de uso sustentável. A primeira unidade, então, é a área de proteção ambiental, que vai ser uma área extensa, com pouca ocupação humana. O objetivo vai ser proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. O domínio vai ser público ou privado. Agora vamos para o segundo. Área de relevante interesse ecológico. Vai ser uma área pequena, com pouca ou nenhuma ocupação humana. Vai ser o objetivo, então, da área de relevante interesse ecológico manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o uso dessas áreas, compatibilizando-o com os dos objetos de conservação. O domínio também vai ser público ou privado. A floresta nacional vai ser, então, um lugar onde você vai encontrar espécies predominantemente nativas.
naquele local. E o objetivo vai ser o uso sustentável dos recursos, da pesquisa, né, ali com ênfase nos métodos de exploração sustentável. Falou Floresta Nacional, você tem que colocar aqui o quê? Sustentabilidade. Ok? E o domínio aqui vai ser só público. Reserva extrativista, gente. Vai abranger aí populações extrativistas, tradicionais e de subsistência. E o objetivo vai ser proteger os meios de vidas e culturas dessas populações e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais daquela unidade. O domínio vai ser público. O que são as populações tradicionais, gente? Que eu falei aqui, ó, na reserva extrativista, por exemplo. São grupos culturalmente diferenciados que se reconhecem como tais, que possuem próprias formas de organização social, ocupam e usam territórios e os recursos naturais como condição para a própria reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos por essa tradição. Gente, quem são então essas populações tradicionais aí? Como que eu posso trazer exemplo para vocês? São os povos indígenas e quilombolas, que são os mais comentados aí, né, na doutrina, quando a gente fala de populações tradicionais. Os seringueiros, os extrativistas, os caiçaras, os pescadores artesanais. Todas essas populações são consideradas populações tradicionais, porque elas têm o próprio modo de viver, elas têm o próprio modo ali de fazer, né, a sua subsistência, uma cultura diferente da área urbana, por exemplo, né? Então elas são consideradas aí unidades de uso. Peraí que eu me perdi aqui, gente, que eu repeti. Elas são consideradas aí populações tradicionais. Vamos continuar, que lembram que são 12, né? Então a gente não falou de todas ainda. Vamos aí de volta para as unidades de uso sustentável, terminar elas aqui. Também vai ser uma unidade dessas, a reserva da fauna, que são espécies nativas, né? A gente vai encontrar lá espécies nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias. O objetivo é o estudo científico sobre o manejo econômico e sustentável dos recursos faunísticos. O domínio vai ser público. Mais uma aqui, unidade de uso sustentável, a reserva de desenvolvimento sustentável, que também vai abranger as populações tradicionais que a gente acabou de conversar sobre. Então, o objetivo, né, são os sistemas sustentáveis de exploração de recursos naturais desenvolvidos por essa população, a manutenção da diversidade biológica por essas populações. E o domínio da área vai ser público. E a última unidade de conservação aqui vai ser a reserva particular do patrimônio natural, que vai ter como objetivo, então, né, uma área privada, gravada com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica. E, se é uma área privada, o domínio vai ser privado. Tranquilo, né, gente? Vamos aqui para a quinta área, né, o quinto espaço territorialmente protegido, que são as áreas ambientais municipais. Ela vai estar prevista aí no artigo 13, inciso 1º, da Lei 6.766, de 79, ela já é mais antiga aí, que vai ser a lei conhecida como Lei do Parcelamento do Solo Urbano. E ela vai dizer pra gente o seguinte, que as áreas municipais, então, elas são espaços que visam proteger bens ambientais, naturais e culturais do processo de urbanização. Então, protege aquilo que já existia contra uma urbanização desenfreada. E, por exemplo, né, uma área aí municipal, né, ambiental são as áreas verdes urbanas. E o que são essas áreas verdes urbanas?
Elas podem ser espaços públicos ou privados que contenham vegetação nativa e indisponível para a construção de moradia, qualquer outro empreendimento. Disponível para recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção dos recursos hídricos e manutenção paisagística. Então presta atenção aqui. Se você vê uma área aí ambiental municipal, ela pode ser utilizada apenas para qualidade de vida do homem, contanto que ela não seja desmatada, com que ela não suma, com que ela tenha que ser aproveitada. Então, ó, recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana. Por quê? Adianta a gente só ter prédio, só ter construção, só ter shopping pra gente viver bem? Não, a gente precisa manter aí um contato com a natureza. E aí a gente vai ter essas áreas verdes urbanas para que, né, a gente possa fazer a manutenção da vida na cidade. E, por último aqui, a gente tem as áreas de uso restrito, é o nosso último espaço territorial protegido. E elas vão falar do quê? O objetivo, então, delas, né, vai ser proteger e fomentar o desenvolvimento dos pantanais e as planícies pantaneiras do Brasil. Então, falou área de uso restrito, você vai lembrar do Pantanal. Ok? E o exemplo é o bioma do Pantanal Mato-Grossense, que é um patrimônio nacional já. É permitida a exploração, né, dessas áreas no modo sustentável, devendo considerar as recomendações técnicas dos órgãos oficiais de pesquisa para essas áreas. E aqui a gente encerra, então, a nossa parte dos espaços territoriais especialmente protegidos, mas isso não significa de que o direito ambiental acabou para nós ainda. Temos mais algumas aulas aqui pela frente, tá? Espero que vocês estejam gostando. Deixem lá comentários e dicas e sugestões para mim nas redes sociais. Ou então comentem aí o vídeo na Cultive mesmo. E até uma próxima aula, gente. Tchau, tchau!